certinho esse domingo. E a Bethesda ganhou mais um membro, o Gabriel. Estamos muito felizes porque o Senhor abençoou o parto da Camila e foi uma bênção, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós queremos dar graças a Ti por essa noite, pelo privilégio de estarmos na Tua casa mais uma vez. Use o Teu Filho essa noite com graça, com unção, com poder, com ousadia e autoridade. Completa, Senhor, aquilo que o Senhor falou com ele, Senhor, que possa, Senhor, abençoar os nossos corações essa noite, que os ouvidos sejam abertos para ouvir a Tua voz, e todo espírito de sono, de cansaço, tudo aquilo que rouba a palavra, seja amarrado e repreendido nessa noite. Declaramos o agir do Senhor e o domínio do Senhor em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Quantos felizes estão aqui nesta noite? Nós temos motivo para adorar a Jesus. Por que nós temos motivo? Porque nós temos a convicção que através dele nós temos vida. Através dele nós temos vida. Então nós temos motivo de sobra para agradecer ao Senhor. Este é um dos motivos que nós estamos aqui. Saber que em Cristo nós temos vida. E não é só vida, é vida em abundância, porque Ele cuida de nós. Eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 13. O Senhor trouxe uma palavra no meu coração, e eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. Mateus 14, verso 13. Todos encontraram? Está escrito: e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, apartado. E sabendo a multidão, sabendo o povo, seguiu-o a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. E sendo chegado à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se. E levantaram dos pedaços que sobrejaram 12 cestos cheios. Eu queria que você, ainda aqui de pé, se você não quiser, não tem problema, ou se você quiser, abre a Bíblia em Lucas, no capítulo 1, no verso 17. Nós vamos ler só um verso aqui. Lucas capítulo 1, versículo 17. E diz assim: irá diante dele do espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Eu queria que você repartisse esse último verso: um povo bem disposto. Pode assentar. Irmãos, esta palavra que nós acabamos de ler, ela nos fala de um momento que Jesus viveu juntamente com seus discípulos. Para nós entendermos um pouquinho o verso que nós lemos em Lucas, o que o escritor está falando acerca de um nascimento de um menino. Este menino nada mais, nada é do que João Batista.
Quem foi João Batista? João Batista, ele foi o precursor de Jesus, ou seja, aquele que preparou o caminho para o Senhor. João Batista foi aquele que foi nascido de uma mãe que era incapaz de gerar, e de um pai também que já era avançado de idade. Então, João Batista, ele veio de um milagre, assim como eu e você, que somos fruto de um milagre de estarmos aqui nessa noite. Você pode glorificar o Senhor? Nós somos fruto de milagre. João Batista é fruto de um milagre, e Deus separou os pais de João para que neles nascesse um menino, e sobre este menino o Senhor delegou algo, que este menino seria grande diante do Senhor, e este menino seria aquele que prepararia o caminho para Jesus. E nós sabemos que quando João Batista aparece lá no deserto da Judéia, pregando o evangelho, a Bíblia diz que toda a Judéia, todo o povo de Jerusalém ia ter com João Batista e era batizado por ele. Algo interessante, se nós vemos a analogia, João não estava na cidade, ele estava no deserto. E uma coisa que me chama a atenção é que João está longe, mas a voz que está nele, quando ele prega lá no deserto, o povo vai ter com ele. Aqui nós vemos que sobre a vida, é por isso que a Bíblia diz aqui, sobre ele vai a virtude do espírito de Elias, ou seja, o que estava sobre ele é que fazia com que as multidões iam até ele. Não era o que ele tinha, mas era o que estava sobre ele, o que Deus derramou sobre ele. E isso faz toda a diferença sobre nós, porque às vezes nós queremos usar as nossas palavras, o nosso jeito, mas nós temos que buscar a unção de Deus. É essa que faz a diferença. Quando um homem de Deus ou uma mulher de Deus é cheio do Espírito Santo, obviamente Deus vai agir através dele. Toda vez que nós estamos cheios do Senhor, nós atraímos pessoas para Deus, porque aquilo que está em nós é maior do que aquilo que está no mundo, e com isso nós temos o quê? Frutos. Nós temos alimento, e através desse alimento é que nós temos para satisfazer aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor, ou seja, atrair pessoas para o Senhor. João Batista foi levantado para este propósito, para preparar o caminho para o Senhor, um povo bem disposto, um povo que estava, aleluias, com o coração aberto para ouvir um outro que viria. E João falou esse que virá é maior do que eu, e eu abaixando, não sou digno de desatar a correia da sua sandália. Porque João sabia que ele era alguém levantado por Deus somente para preparar caminho. O que o Senhor nos chamou foi para preparar caminho, porque quem salva é Cristo. E João sabia muito bem disso. A nossa função é preparar caminho para Jesus fazer a obra. É pregar o evangelho. Na onde nós pregar, o Espírito Santo vem convencer. Porque a obra quem faz não é nós. O nosso papel é pregar o evangelho. Você prega e Jesus salva. Você prega e Jesus liberta. Você fala de Jesus e Ele faz a obra, para mostrar que a obra não é nossa, a obra é dele. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? É Ele quem faz a obra. E o texto que nós lemos aqui é interessante, que Jesus, o texto começa falando que Jesus, ouvindo o que tinha acontecido, ele toma uma atitude. Que atitude é essa? Sair de onde ele está. E para onde Jesus vai? Para o deserto. Pega os discípulos e vai para o deserto. E o que aconteceu? João Batista acabou de morrer. A cabeça de João foi cortada lá no cárcere. É por isso que Jesus saiu. João tinha acabado de morrer e a notícia chegou. João acabou de ser morto. E eu quero acreditar aqui que Jesus, ouvindo isso, e não só isso, porque a Bíblia diz lá em Lucas, que não só pela morte de João, mas pelo cansaço de ir e vir de Jesus e do discípulo, eles estavam cansados, e Jesus queria ficar separado com os discípulos. Vamos sair daqui, vamos para um lugar, vamos descansar. E assim ele fez. Chamou os discípulos, entrou no barco e foram para aquele lugar deserto. E nesta noite eu quero liberar uma palavra aqui, porque eu tenho convicção que o Senhor não nos dá algo. Deus sabe, tem corações aqui
Deus manda falar para alguém aqui nesta noite. Talvez você passou por tristeza na sua vida e acha que Jesus não se importa. Sabe que Ele se importa com as suas dores. Até no seu cansaço Jesus se preocupa. Às vezes nós perdemos pessoas na nossa vida e entristecemos e acha que Deus não se importa. Jesus se importa com isso sim. E Ele manda dizer a você nesta noite que Ele te ama e Ele é o seu consolador. Não deixe a aflição deste mundo tomar o teu coração. Não deixe que o amor de Jesus, outras coisas tomem o seu coração, não ser o amor de Jesus. Ele te ama, Ele se preocupa com você. Jesus se preocupa conosco, no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Jesus está preocupado com os seus discípulos. Ele quer dar descanso, não só para ele, mas àqueles que estão com ele. E muitas vezes, isso aqui serve de lição para mim e para você, que vai numa correria da vida e nunca para descansar. Há o exemplo aí, do próprio Jesus. Vamos descansar um pouco. Porque se você continuar da forma que você está, você pode acabar no meio da caminhada, e Deus tem muita coisa para a tua vida ainda. É preciso parar e refletir no que está acontecendo. E eu quero acreditar que Jesus está fazendo isso. Ele vai para um lugar deserto com o seu discípulo para refletir, primeiramente, naquilo que está acontecendo na vida de João Batista, ou melhor, daquilo que aconteceu. Vamos sair daqui, vamos descansar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui, que é muito interessante para nós, é que Jesus sai. Mas quando Jesus sai, existe um povo que está observando a Ele. Quando Jesus entra no barco e Ele vai para o deserto, a Bíblia diz que a multidão, vendo para onde Ele foi, o seguiu. De barco? Não, a pé. Agora imagine você, Jesus foi de barco, mas a multidão foi a pé. E eles saíram das cidades. A Bíblia não relata que cidades é essa, mas eram cidades. Ele saiu da onde ele estava, o povo saiu da onde estava e foi atrás de Jesus, a pé, pelo deserto. E a pergunta que o Espírito Santo fez para mim e faz para você nesta noite: você está disposto a buscar Jesus, dependente do lugar que Ele estiver? A pergunta do Senhor para mim e para você nessa noite: eu e você estamos dispostos a ir até onde Ele está? Porque muitas vezes nós queremos ficar no conforto, no nosso bem-estar, sentado, as coisas se acontecem e nós não estamos preocupados com nada. Eu quero que você, juntamente comigo, porque eu creio que todos nós que estamos aqui, nós temos ouvido que Jesus está voltando, e isso é uma verdade. E Jesus precisa, porque o título desta mensagem: um povo bem disposto. Um povo bem disposto. Um povo que está a fim de buscar o Senhor. Um povo que quer se separar para Jesus. Um povo que quer estar lá onde Ele está. Um povo que está focado nele, que importante de qualquer coisa, o foco deles é o Senhor. É isso que Jesus está esperando de nós. Porque olha aqui para você ver, Jesus vai para um lugar deserto, juntamente com seus discípulos, mas a multidão que observou para onde Ele foi, não fica parado, porque ele sabe que Jesus é tudo na vida deles. Jesus é tudo, e é por isso que eles vão atrás dele. E isso é uma grande lição para mim e para você nessa noite. Qual é a nossa coisa primordial nessa terra? O que é primordial para nós nessa terra? Porque aqui acontece que o povo que estava morrendo, endemoniado, atormentado pelo diabo, leproso, de todas as formas, agora achou um caminho. E é por isso que esse povo está atrás do Senhor. Mas não é um povo que está andando, hoje ele vai, amanhã não vai, eles vão todo dia. Eles vão aonde Jesus estiver. Importa o que passar, eles vão aonde o Senhor for. Às vezes Jesus, Ele trabalha dessa forma conosco. Sabe para quê? Para que coisas maiores e melhores aconteçam na minha vida e na sua. Lugares difíceis acesso, Deus se retira, faz com que as coisas se tornem ao contrário,
para manifestar a sua glória, só para ver a nossa disponibilidade de ir atrás dele, se realmente nós estamos focados nele. Quando a adversidade vem na sua casa, quem que você busca? Quem que você busca quando o problema vem na sua casa? E é assim que o Senhor faz. Eu preciso me retirar, eu vou ficar longe para ver o que vai acontecer. E é isso que Jesus fez. Foi para o deserto. Só que algo surpreendente acontece. E eu espero que nesses dias aconteça na nossa vida, que nós viemos surpreender o Senhor com coisas grandes. Nós não podemos fazer nada, mas tem uma coisa que nós podemos fazer: agradar o Senhor. Você e eu não podemos curar nós mesmos, não podemos solucionar os problemas, mas agradar a Deus nós podemos. Com o quê? Com a nossa fé, da forma que este povo fez. Eles foram até onde Jesus estava. Imagina, esse texto é um troço muito lindo, porque se nós olharmos na lógica que Jesus falou, tudo que aconteceu aqui não aconteceria se essa multidão não tivesse ido atrás do Senhor. Simplesmente Jesus entraria no barco, ia para o deserto, descansava e voltava de novo. Tudo ficaria da mesma forma. Porém o Senhor encontrou um povo disposto a buscar a sua face, um povo interessado no Senhor, um povo que não estava a fim de perder o foco do mestre. E o Senhor está nos chamando para colocar os olhos nele. E nós temos ouvido isso aqui dos nossos pastores: coloca o teu foco no Senhor. Deixa eu falar um pouco aqui da mensagem do pastor de domingo. Coloca os teus olhos no Senhor, porque o mundo está sendo sacudido. Agora eu te pergunto, as coisas já estão indo de mal ao pior, e não tem melhora. A melhora sabe qual é? É você permanecer com Ele, é você não tirar os olhos dele, é você entender que você precisa dele 24 horas. Nesta noite eu orei ao Senhor, eu falei: Deus, move o nosso coração. Nós precisamos ser moldados e movidos pelo teu Espírito. E algo que chama atenção, querido, que tanto João Batista como Jesus, isso aqui é muito forte e até às vezes nos deixa constrangido, porque nós recebemos daquilo que está sobre o líder. Amém? É por isso que você tem vindo, você tem recebido dos líderes da casa, você está sendo alimentado. Agora o que me deixa intrigado às vezes, por que às vezes nós recebemos tanto alimento de Deus e ainda nos falta disposição para servir a Deus? Porque o povo tinha recebido de João Batista primeiro e agora recebe de Jesus. É por isso que eles foram revestidos de poder e virtude. E daquilo que estava sobre João e sobre Jesus, o povo recebia. É por isso que ele estava atrás do Senhor, porque o coração estava queimando. E agora é aqui que entra o ponto: um povo bem disposto, alguém que abriu o coração do Senhor. Eu te quero mais que tudo nessa vida. Às vezes nós não estamos servindo o Senhor como devia, não é porque não tem palavra, não tem pão, é porque nós não temos disposição e o nosso coração muitas vezes está fechado. Nós não queremos, às vezes, de abrir o coração e dizer: não, eu quero ser cheio, eu quero ser renovado. Mas muitas vezes nós não queremos. Alimento tem, unção tem, mas o que está faltando em nós? Um povo bem disposto a buscar ao Senhor. Você pode glorificar a Jesus? O que está faltando em nós? Um povo bem disposto para buscar a Deus, um povo que não quer abrir mãos do Senhor. E é por isso que o mundo está sendo sacudido, porque é aqui que Deus vai separar um povo. Para onde? Para o deserto. É para o deserto que o Senhor vai nos chamar. Porque deserto, querido, não é para nos matar, é para Deus revelar a sua glória, é para nós deixarmos de ser incrédulos e acreditar em Deus, é para nós acreditarmos no Senhor. Imagine você no deserto. Isso aqui é tremendo. A Bíblia não disse que hora que essa multidão chegou no deserto, mas uma coisa nós sabemos: o lugar já era tarde e eles estavam lá com Jesus. E eu te pergunto, qual é o conforto que eles tinham no deserto? Qual o conforto que eles tinham no deserto? A não ser a presença de Jesus.
Talvez sapato bom não tinha, roupa boa, muito pouco, alimento, só 5 pães e 2 peixes, para uma multidão de gente. E aí eu te pergunto, por que esse povo estava no deserto? Qual era a motivação deste povo estar no deserto? Se não ser o próprio Senhor. E a pergunta para nós nessa noite, qual é a nossa motivação nessa terra? Aqui tudo vai passar. E a gente tem visto que a corrida dessa terra não tem sido pelo Senhor. O Senhor precisa nos curar nesta noite. O Senhor precisa mudar o conceito que nós temos em relação ao Senhor. Jesus não nos chamou nessa terra para nos enriquecer. Ele veio aqui para nos salvar. Jesus não veio nessa terra para tornar ninguém rico. Se você está buscando Jesus por ouro e prata, você... Não foi isso que Jesus falou para o povo? Ah, se você está buscando ouro e prata, você já recebeu o seu galardão. Agora, se você está buscando o Senhor por amor a Ele, se você está trabalhando por amor a Jesus, o seu galardão está em cima, não está aqui embaixo. Aqui Deus cuida de nós, aqui Deus se compadece de nós, mas na terra não tem galardão para ninguém. O nosso galardão está lá em cima. E é por isso que nós temos que trabalhar, e é por isso que temos que esforçar, para você e eu receber o nosso galardão. Algo lindo nesta palavra, que quando Jesus saiu do barco, ele é surpreendido com uma multidão enorme. E é muito lindo a gente ouvir, você saber que tem alguém que se compadece de você. E quem está falando isso aqui não é homem, porque muitas vezes nós ouvimos palavra de homem, pessoas que dizem que nos ama, mas não ama, gente que diz que se compadece de nós, mas não se compadece, gente que diz que vai nos ajudar e não nos ajuda. Mas a Bíblia diz, e nós acreditamos no Senhor fielmente, o coração dele não é igual ao seu e o meu, o coração dele é verdadeiro, ele não duvida, o que ele fala é isso mesmo. E eu acredito que Jesus disse, que a palavra diz que quando Jesus saiu do barco e viu a multidão, ele foi movido de íntima compaixão. Ele se compadeceu deles, se compadeceu da situação daquele povo, por saber que aquele povo estava disposto a buscar a Ele. A Bíblia diz que Jesus curou todos que estavam enfermos. Às vezes nós não recebemos do Senhor, é porque nós não temos motivação em nós para ir aonde Ele está, ou seja, ou para buscar Ele aonde Ele estiver, até que Ele venha ao meu encontro. Às vezes, no lugar da busca, nós colocamos murmuração, no lugar onde nós devíamos colocar a confiança, nós duvidamos. Esse texto nos revela o amor de Jesus pelas pessoas, mas também nós vemos o interesse de um povo pelo Senhor. Deus nos ama? Ama. Deus ama o mundo inteiro? Ama. Mas quantos têm recebido de Deus? Quantos de nós têm recebido do Senhor? Quantos estão morrendo? Porque o Senhor quer que morram? Não. Às vezes o povo está morrendo porque não tem motivação nenhuma. A obra que foi feita na terra, o povo não abre o coração, prefere andar no caminho errado do que buscar Jesus. O Evangelho foi anunciado, mas o Evangelho é para quem crê. Jesus salva quem acredita na salvação. Ele se compadece de quem busca Ele. Muitas vezes estamos vivendo atormentados pelo diabo, não é porque Jesus quer, porque nós damos legalidade. Ao invés de buscar o Senhor, nós buscamos outro caminho. E aí começamos a padecer. Mas quando nós inclinamos o nosso olhar para Ele e buscamos a Ele, Ele se compadece de nós, Ele nos cura. E nessa noite, eu quero que você entenda que o Senhor nos trouxe aqui para curar nesta noite. O Senhor nos trouxe aqui para nos curar. Curar sabe de quê? Das coisas que tem tomado a nossa mente na terra, que tem tirado o nosso foco. O nosso foco tem que ser um só, Cristo. É o que o pastor pregou. Eu não quero falar da mensagem dele. É onde nós estamos colocando os olhos em quem? Qual tem sido o nosso foco?
Nós ouvimos isso aqui domingos. Eu acredito que todo mundo, todos que estavam aqui, eu acho que ouviu a mensagem. Se você não lembrar de nada, você lembra do texto da mensagem. O foco da minha alma. O foco da minha alma, lembra da mensagem de domingo. Não tire os olhos do Senhor, porque isso dará para nós benefício. Vamos correr que a hora está passando. A Bíblia diz que no verso 15, já sendo tarde. Engraçado que no verso 15, os apóstolos observaram tudo o que estava acontecendo. E agora imagine Jesus curando. E eu acredito que todo mundo já estava curado. E eu acredito que os discípulos estavam observando o Senhor. Na hora que ele terminar de curar todo mundo, nós vamos chegar até ele. Deixa ele terminar. Só que a hora estava avançada. E quando eles chegaram até o Senhor, disse: mestre, o lugar é deserto e a hora já está avançada. Ou seja, o dia já estava acabando. Despede a multidão, deixa o povo embora, para que eles vão nas aldeias, nas cidades circunvizinhas e comprem comida para eles. E aí o Senhor fala: não, dá comida a eles vocês. Imagina, eu e você lá no deserto, com Jesus. E aí o Senhor nos coloca nesse aperto. Alimenta a multidão. Como dar aquilo que nós não temos? Como alimentaremos aqueles que estão à nossa volta, se de Ele não vier? Hoje nós sabemos que aqui Jesus está fazendo um teste nos discípulos. Porque até eu, se você estivesse lá, a situação era a mesma. É porque Jesus está querendo ensinar alguma coisa para eles. É claro que o tempo que o Senhor estabeleceria sobre eles ia ainda chegar. Ele só estava ensinando, como Ele está ensinando eu e você aqui. Aí o Senhor fala para eles: alimenta a multidão. Eles falam: nós não temos comida. O que nós temos aqui é 5 pães e 2 peixes. E aí o Senhor fala: manda a multidão assentar. Antes disso, Jesus fala: não é mister que eles vão, dai vós ele de comer. Toda vez que Jesus falar, é mister que isso aconteça, é claro que vai acontecer. Mas aqui ele falou: não é misto que isso aconteça. Não vai ser assim. Eu vou operar um milagre. Aqui já estava sendo projetado o milagre. O milagre já estava sendo projetado. Não vai ser assim. Essa multidão entrou aqui em busca da minha pessoa, e eu não vou despedir eles. Você sabe que isso aqui está ligado ao tempo que nós estamos vivendo? Os apóstolos fazem uma analogia da hora e do lugar. Lugar deserto e hora avançada. Isso aqui aponta para o fim dos tempos. A hora está avançada. E o Senhor nos trouxe aqui, sabe para quê? O ponto-chave dessa mensagem, o Senhor nos trouxe aqui, primeiro para nos curar, segundo, para nos alimentar. Para quê? Para voltar para casa. Você pode dar um glória a Deus? Não, o Senhor nos trouxe aqui, querido, é para nos alimentar, para voltar para casa. Voltar para onde? Para o lugar que Ele preparou para nós. Porque se continuar do jeito que está, a nossa caminhada, nós vamos morrer. Mas o Senhor vai nos alimentar. Nós não vamos morrer nessa caminhada no deserto, que é o mundo. O Senhor vai nos dar pão. Você não vai morrer no deserto. Você não vai morrer no deserto. O Deus que te chamou é capaz de cuidar da sua vida. Ele não vai desamparar nenhum de nós. Ele nos chamou para o deserto, mas Ele é grande e poderoso para cuidar da minha vida e da sua. O lugar pode ser deserto, mas o Deus que está no deserto é maior do que o deserto. E você não vai morrer nele. Essa palavra é profética para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Porque orando eu já falei para o Senhor: eu não vou morrer nesse deserto. Eu vou ser curado para alimentar multidões. Você pode levantar as tuas mãos para os céus. Será que você está interessado, aleluia, em receber do Senhor para alimentar aqueles que estão do teu lado?
Jesus, e a Bíblia diz que o Senhor disse aos discípulos: traz os pães. E trouxeram os pães e os peixes. E Jesus falou assim: manda sentar a multidão. E Jesus é organizado, até na hora de comer. Até na hora de comer, Jesus é organizado. Senta todo mundo bonitinho. Sentou todo mundo. E a Bíblia diz que Jesus tomou pão. Algo lindo nisso aqui, porque isso aqui está relacionado àquilo que aconteceria lá na cruz. Porque o pão aqui não está partido, ele vai partir o pão ainda. E a Bíblia diz que Jesus tomou pão e ergueu o pão aos céus e abençoou. A Bíblia diz lá em João, no capítulo 3, verso 14, que Jesus falando para Nicodemos, ele falou dessa forma: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. No verso 15 ele fala assim: para aquele que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. No verso 16 ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para aquele que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus toma o pão e ergue o pão para o céu. Isso aqui é um símbolo daquilo que será dado ao mundo, aos povos, às nações. Ele pega o pão, ergue para os céus e abençoa. E esse pão é o próprio Deus, porque a Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. O pão aqui não está partido, está inteiro. Ele ergue o pão aos céus e abençoa. E ele acaba de abençoar o pão. E agora então ele dá para os discípulos e disse: agora começa a distribuir. E os discípulos começam a distribuir o pão. E começa a distribuir o pão. E a multidão vai sendo saciada. A multidão vai sendo alimentada. E nesta noite o Senhor está alimentando você neste lugar. Não feche o teu coração, abre o teu coração. Fala: Jesus me alimenta, porque eu estou no deserto. E eu não quero morrer no deserto, eu quero continuar com o Senhor. Tem caminhada para nós ainda. E Jesus e os apóstolos alimentou todos que estavam ali. O milagre foi tão grande, tão poderoso. No estudo bíblico o pastor falou acerca dos 12 cestos. Eu estou tentando guardar alguma coisa, pastor. 12 cestos sobraram. Agora aqui é lindo demais, porque além de Deus, de Jesus alimentar a multidão, ele faz com que sobre. Algo lindo aqui também, que foi partido, foi só os pães. Os peixes, Jesus não partiu os peixes. Os peixes ficaram inteiros, porque o pão simboliza o corpo de Jesus, mas os peixes simbolizam a alma. Jesus não ia quebrar as almas, porque as almas têm que ser salvas inteiras. Jesus não ia quebrar os peixes. Os peixes tinham que estar inteiros. Então o milagre foi grande. Se tinha 2 peixes, todo mundo comeu do jeito que estava, porque o Senhor queria alimentar. Além de dar o seu corpo, que é o pão dele, ele queria alimentar a alma do povo. Peixe na Bíblia simboliza alma. Alma. E Jesus tem zelo com a minha alma e com a tua alma. Você pode glorificar o Senhor por isso? Você pode exaltar a Cristo por saber que Ele cuidou de mim e de você e não entregou a nossa alma na mão do diabo? Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Depois que aconteceu tudo isso, 12 cestos sobram. Sabe para quê? Para testemunhar daquilo que o Senhor tinha feito. Outra coisa, sobrou, sabe para quê? Os apóstolos agora não estão mais sem pão. Eles tinham com que repartir com a multidão. Levanta as mãos para os céus. Hoje eu declaro em nome de Jesus: você não estará mais com as tuas mãos vazias. O Senhor te dará pão para você repartir com aqueles que estão ao teu lado. É profético aqui nessa noite. Receba nesta noite da porção de Jesus na tua vida. O Senhor vai te dar pão. Aonde você chegar terá alimento para você saciar aqueles que estão ao teu lado. Você pode glorificar ao Senhor para isso.
Você não vai andar com as mãos vazias. Você terá pão para alimentar multidões. Você terá pão para alimentar aqueles que estiveram ao teu lado. Discípulo de Jesus tem que ter soprando. Tem que ter soprando. Imagine, nós sendo envergonhados aí diante do povo, aonde nós somos colocados às vezes diante de pessoas que precisam de uma palavra, só que nós não temos alimento. E o Senhor deve ter falado para os discípulos: a partir de hoje, vocês têm, e tem com sobra. Guarda. E isso aqui também serve para nós. Você tem guardado, você tem administrado aquilo que Deus tem te dado? Ou você tem pegado e jogado fora? Porque muitas vezes não é falta de Jesus suprir a casa, não. É a forma que você administra, a forma que você cuida daquilo que o Senhor te deu. Porque muitos recebem abundância, mas muitas vezes você olha e ele não tem nada. Aí eu te pergunto, aonde está o erro? No Senhor ou em você mesmo que não administra aquilo que Deus te deu? O Senhor disse: guarda tudo. E muitas vezes nós queremos tudo aquilo que vem, nós vamos devastando tudo. Aí depois começa a chegar a prova na nossa vida e na nossa casa. E aí começamos a fazer o quê? Gritar para o Senhor e pedir socorro. E o Senhor começa a nos lembrar. Você lembra dos 12 cestos? Você lembra do que eu já fiz na sua vida? É preciso nós termos entendimento, principalmente nestes tempos de hoje. Eu sei que isso aqui é meio doido, é muito louco falar isso, e muita gente não quer às vezes prestar atenção. Mas se fosse você, começava a administrar o que Deus tem te dado. Porque qualquer hora dessa, querido, as coisas podem ficar apertadas. Imagine se você pegar tudo que você tiver e jogar fora. Nós acreditamos que Deus cuida, mas também tem que aprender a administrar. Se você ganha 10, para que você vai gastar 10? Gasta só 8, guarda 2. Faça estoque na sua casa. Eu vou falar algo aqui que me aconteceu. Que o Senhor trouxe uma palavra no meu coração. Isso aqui é para quem acredita. Há cerca de uns 3 anos atrás, eu entrei no banheiro de casa, e literalmente o Senhor falou dentro do meu coração: os 4 leprosos de Samaria. Quem sabe o que está inserido nessa história? Você sabe? Samaria estava passando por um momento difícil. O pecado tomou conta da nação. Já estamos terminando. O pecado tomou conta da nação. E o povo estava sitiado pelo exército da Síria, lá fora. E tudo que eles tinham, eles foram comendo. O que sobrou lá dentro foi cabeça de jumento e bosta de rola para eles comerem. Verdade ou mentira, pastor? É o que tinha lá dentro para o povo comer. E depois disso, uma mãe começou a negociar um filho com a outra. Hoje eu vou comer o seu filho e amanhã você come o meu. É a palavra que está escrita. 2 Reis, capítulo 4, verso 7, algo assim. Agora imagina que situação. Aí eu te pergunto, da onde veio? Por que o Senhor trouxe isso literalmente no meu coração? Porque um tempo difícil está para vir. Um tempo difícil está para vir sobre essa terra. Um tempo a qual nenhum de nós vivemos ainda. E só aqueles que estiver firme no Senhor vai suportar este tempo. Se você acredita no Senhor, continue acreditando mais. Quando o pânico vier, não se desespere, agarre em Deus. Não murmure, vamos aguentar firme. Porque eu ainda acredito. Não é porque a gente está profetizando, não. É a palavra de Deus se cumprindo. E como nós vamos dizer que não vai acontecer? É como Jesus falou aqui: não é misto que eles vão, eu vou alimentar eles. É mais ou menos assim:
O que o Senhor diz que vai acontecer, vai acontecer. E nesta noite, eu espero que você esteja entendido o que o Senhor falou para nós. Vamos estar dispostos a buscar o Senhor. Se mostra valente para buscar a Deus. Disposição, alegria para servir a Deus. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Vamos ser obedientes ao tempo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. Eu queria convidar a todos que viessem aqui na frente. Eu não vou perguntar se você precisa de vir na frente, porque todos nós, todo dia, precisamos receber mais de Deus, mais do Senhor na nossa vida. Eu queria que você viesse com o seu coração aberto, assim como essa multidão estava com o coração aberto para buscar a Jesus no deserto. Assim como esta multidão foi atrás do Senhor porque precisava ser curado por Ele. Hoje eu já clamei o Senhor, falei: me cura, Senhor, me cura, porque eu sei que eu preciso ser curado pelo Senhor. E se o Senhor não me curar, o deserto vai me matar. Me alimenta, porque eu não quero morrer no deserto. Eu quero morar com o Senhor. Eu quero estar onde o Senhor está. E eu sei que o Senhor preparou um lugar para mim. E eu quero subir com o Senhor. Eu quero subir com o Senhor. Fecha os teus olhos. Mestre, eu preciso de um milagre. Quantos precisam de milagre nesta noite? Transforma a minha vida, o meu estado. Louva isso com forma de oração nessa noite. Faz tempo que eu não peça a Ele nesta noite, para que Ele opere um milagre na tua vida. Eu não sei qual é a área que você precisa ser curado, mas se você buscar a Ele nesta noite, Ele vai te curar. Eu não sei do que você precisa, mas Ele é grande e poderoso para curar você nessa noite, para operar um milagre na tua vida. Depois de 4 dias, levanta as mãos para os céus e adore ao Rei, porque Ele está na casa. Aleluia. Levante as mãos dos céus e dê o seu louvor a Ele. Tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Senhor, eis aqui o teu povo. Remove a minha Sabemos que o poder da cura está nas tuas mãos. Começa pela minha vida. Eu quero ser curado, Senhor, para te servir em espírito e verdade. Eu quero ser transformado por ti. Eu preciso do milagre do Senhor na minha vida. Não me deixa morrer no deserto, Senhor. Me alimenta para voltar para casa. Eu queria convidar os pastores para nós orarmos para o povo nesta noite. Os obreiros vocês podem orar, tá? Junto com ele. Estenda suas mãos e diga: Senhor, dá-me disposição para te buscar. Dá-me disposição, Senhor, para estar na tua presença.